No nosso estudo da psicanálise em 12 lições, vamos estudar agora a lição número 2, onde trataremos de verificar como nasceu a psicanálise. As palavras-chave do nosso estudo serão inconsciência, hipnotismo, hipnose, consciência, psicanálise, Freud, método catártico, catarse, Charcot, Breuer, histeria e neurose, além de outras, né? Mas essas são as palavras-chave essenciais, sempre prestando muita atenção no contexto quando essas palavras forem mencionadas, tá? Vamos então ao nosso estudo. Como nasceu a psicanálise? Como, porém, descobriu Freud o inconsciente? Ou melhor, a psicanálise? Observe que psicanálise praticamente é sinônimo de inconsciente, né? Sigmund Freud era ainda um jovem professor da Faculdade de Medicina de Viena, quando empregava cerca de meio século atrás o hipnotismo no tratamento das afecções nervosas. Observe que a psicanálise é, contudo, de divulgação menos remota, mesmo nos centros mais adiantados do mundo, pois Freud passou anos inteiros sozinho, isolado, tido e havido como um inovador fantasista, pela afirmação corajosa de sua doutrina. Tá? Então, não foi fácil para o Freud, né, provar a existência do inconsciente e tornar a psicanálise como sendo uma ciência. Né? Então, com esse método, começou Freud a notar que as ideias, ou melhor, os fatos, esquecidos pelos pacientes, aqueles de que falamos acima e que desaparecem por completo da consciência, eram perfeitamente relembrados quando os enfermos sofriam a ação das forças hipnóticas. Tá? Então, você vai entender isso aqui depois de escutar perfeitamente a lição 1. Tá? Uma vez despertados da hipnose, esqueciam-se, porém, os doentes de tais ocorrências, não tendo assim nenhuma ideia consciente do que se havia passado. Pois bem, durante esses tratamentos, os clientes apresentavam certa resistência em confessar as reminiscências esquecidas, tornando-se às vezes uma barreira quase intransponível a ser vencida. Então, os pacientes apresentavam uma certa resistência, certo? Segundo o grau, a extensão da resistência, pôde Freud concluir que as lembranças esquecidas na vida consciente achavam-se profundamente cavadas no espírito de seus clientes. Para que elas se apresentassem, seria preciso, portanto, vencer certamente alguma coisa de forte que se opunha tenazmente à exteriorização das ideias soterradas. Por outro lado, esses esquecimentos estavam sempre ligados a acontecimentos desagradáveis, penosos, considerados pelo indivíduo como questões dolorosas ou vergonhosas, às aspirações da personalidade. Tá? Então, eram fatos considerados desagradáveis que, né, ofereciam resistência, né, para se tornarem conscientes. O hipnotismo encobria, assim, um jogo de forças que precisava evidenciar-se à luz do raciocínio. Freud começou, então, a pensar que todo o segredo desse jogo de forças consistia em dominar a resistência de seus doentes. Mas, se essa resistência era vencida pelo hipnotismo, de novo ela se apresentava impedindo que as ideias viessem à tona da consciência. Não seria a falta de libertação dessas lembranças
em estado de vigília a causa dos distúrbios nervosos de seus pacientes? A essa questão se achava de pé quando seu colega, o amigo professor Breuer, com quem Freud primava todos os dias, observava na sua clínica também de hipnotismo o seguinte caso. Submetida ao sono hipnótico, uma senhora histérica da clínica de Breuer revelara-lhe certa e determinada lembrança, esquecida por completo na vida desperta e de real interesse clínico para ele, Breuer. Tratava-se de uma moça histérica de 21 anos de idade, inteligente e culta, tendo adoecido enfermidade que durou cerca de 2 anos, apresentava à paciente certas perturbações físicas e psíquicas, um tanto graves. Além dos fenômenos psíquicos, tinha a mais uma paralisia de ambas as extremidades do lado direito, com anestesia ou insensibilidade, cujo sintoma se estendia por vezes até o lado oposto. Várias outras perturbações também eram observadas, tais como anormalidade dos movimentos oculares, dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa, repugnância alimentar, impossibilidade de beber água, apesar de sede martirizante, etc. Tais distúrbios chegaram ao ponto de inibi-la de compreender a língua materna e, enfim, tantos outros que alteravam inteiramente a própria personalidade. Notava-se que, no estado de confusão mental, a doente murmurava palavras que pareciam relacionar-se com aquilo de que se ocupava o pensamento. Sujeita ao hipnotismo, a paciente reproduzia diante do médico fantasias ou devaneios profundamente tristes, muitas vezes até de real beleza poética. Estas iniciavam-se quase sempre descrevendo a situação de uma jovem à cabeceira do pai enfermo. Depois de desafogada a fantasia, sentia-se ela como que aliviada. Tal estado, porém, durava apenas algumas horas para, ao dia seguinte, voltar de novo. Durante a hipnose, os sintomas desapareciam. Pois bem, ninguém até então removera por tal meio os sintomas histéricos de ordem corporal. E pesquisados os sintomas dessa mesma enfermidade em outros pacientes, pôde Freud realmente chegar à conclusão de que todas elas se formavam à custa de reminiscências afetivas, que valem como verdadeiros traumas psíquicos, cujos sintomas se relacionam com as cenas traumáticas que os produzem. Assim, todos os distúrbios da doente em apreço não passavam de impressões penosas durante o tempo em que ela se dedicava ao pai enfermo. A jovem era ela mesma. Continuemos. Certa noite, velava a doente em estado de superexcitação nervosa, pois esperava de Viena um cirurgião que havia de operá-lo. Ausente de sua mãe, sentada à cabeceira do leito em que se encontrava o pai, passou ela o braço sobre o espaldar da cadeira e, num semissonho, viu como que se viesse da parede uma cobra que rastejava em direção à cama do doente, para mordê-lo. Provavelmente, diz Freud, no quintal da casa existiam cobras, assustando anteriormente a moça e fornecendo agora o material da alucinação.
Nessa alucinação, teria ela pretendido afastar o animal, quando sentira paralisado o braço direito, estendido no espaldar da cadeira, ficando o mesmo adormecido. Quando o contemplou, seus dedos transformaram-se em cobrinhas, cujas cabeças eram caveiras, ou seja, as unhas. A anestesia do braço associou-se, assim, à alucinação da serpente. Quis em seguida rezar, mas não achou palavras em idioma algum. Com a reconstituição dessa cena, durante a hipnose, foi removida a paralisia do braço que existia desde o começo da moléstia, e a paciente curou-se. Todos os sintomas, como as perturbações visuais, a sede, etc., achavam-se ligadas aos cuidados da moça no leito de seu pai, e são minuciosamente esclarecidos por Freud. Freud em Obras Completas. Para nós, entretanto, é suficiente o presente resumo, o qual nos dá perfeitamente uma ideia do caso histórico que levou Freud a descobrir a psicanálise. Voltaremos ao assunto quando tratarmos das neuroses. Tá? Por agora, diremos que com esta experiência levada a efeito por Breuer e contada a Freud, estava desvendado o segredo que este pressentira. Quando depois começou Freud a empregar o mesmo critério nos seus enfermos, pôde confirmar a veracidade do fenômeno ocorrido neste caso clínico. Se antes o hipnotismo era empregado para os fins comuns a que ele se destina, já agora lhe servia como um método catártico, isto é, o doente vomitava os seus desejos inconfessáveis através da hipnose, assegurando assim o diagnóstico de suas perturbações e, ao mesmo tempo, libertando-se de seus males, quer físico, quer psíquicos, uma vez dissolvidos os sentimentos profundos. Ora, até então, todos os cientistas, inclusive Charcot, repugnavam a concepção psicológica da histeria, justamente porque não raro ela se manifesta com sintomas também orgânicos, tipo paralisia, etc. Diante, porém, deste caso, já não havia mais dúvidas que tais sintomas emocionais procuravam outras vias de exteriorização, refletindo-se na trama nervosa. Não passava isso tudo senão de uma conversão, como a chamou o mestre, discordando, portanto, das opiniões correntes. Este fato provocou as mais sérias controvérsias entre professores e discípulos, pois demonstrava cabalmente que a histeria podia se manifestar em homens, derrubando uma velha teoria de que a neurose em apreço era fundamentalmente feminina, de onde até lhe viera o nome clássico, hystéron, ou seja, útero. Vejamos quem era Breuer, nas palavras de Freud. Conheci o Dr. José Breuer no laboratório de Brücke. Era José Breuer um dos médicos mais estimados em Viena. Possuía, ademais, passado científico. Era autor de vários e valiosos trabalhos sobre a fisiologia da respiração e sobre a do equilíbrio. Um homem de inteligência sadia, 14 anos mais velho que eu. Nossas relações eram íntimas e Breuer levou sua amizade até me auxiliar em situações difíceis de minha vida. Durante muitos anos compartilhamos junto em todo o interesse científico, etc, etc. O desenvolvimento da psicanálise custou-me depois a sua amizade. Dificilmente prescindi dela, mas foi inevitável. Ok? Então,
Na terceira lição, estudaremos as divisões do aparelho psíquico segundo Freud. Até lá!